Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. E no episódio de hoje, especial de Halloween aqui, o tio Dandy vai fazer algo bem diferente. Afinal de contas, a gente está acostumado a fazer o quê? Sempre uma análise de uma história do universo do terror, ou então até mesmo aquelas histórias de terror que inspiram e até mesmo amedrontam a gente. Só que hoje a gente vai especificar algo diferente. Vamos analisar um filme e principalmente ver qual o papel social que ele desenvolve. Será que isso é possível? E para essa análise aprofundada, lógico que a gente tem convidados, que esses convidados eles estão comigo em toda essa jornada de análise do terror. E o primeiro deles é o Giovanni Malcher. Giovanni Malcher, se apresente, pode chegar. Olá, pessoal, aqui é o Giovanni do Cafofo do Didio. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com o Dandy, com o Tadeu. A gente já se conhece há algum tempo. O Dandy já conhece desde criancinha, que é um assunto para um outro vídeo. Mas é isso, muito feliz de estar aqui de novo. E agora eu vou dar a voz aqui para o Tadeu. Obrigado, Giovanni. Inclusive, ele já adiantou quem é o nosso próximo convidado, o Tadeu. Tadeu Ramos, é com você. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta também, do Dandy. Já conheço o Dandy, Giovanni também, estava com saudade de fazer esse bate-papo. E obrigado pelo convite aí, vamos bater papo sobre terror, uma coisa bem legal aqui, especial de Halloween. É isso. Ah, eu que agradeço. Mas eu tenho duas perguntas para cada um de vocês. Afinal de contas, a gente está falando de Halloween, de terror. E Giovanni, me tira uma dúvida. Você prefere assistir filme de terror de tarde, no conforto e na segurança, ou de noite, com emoção cheia de paranoias, de trancar a porta, de que alguém está te observando? Eu prefiro à noite, de preferência com volume alto, porque tem uns filmes de jumpscares que tem, a trilha faz toda, né? Inclusive, esse filme que a gente vai falar hoje aqui, ele tem muito isso, né? A trilha faz toda a diferença. Então, à noite com volume alto, com certeza. Ah, perfeito. Eu, particularmente, infelizmente, hoje em dia, né, o tio, quando assiste alguma coisa de noite, ele sonha com ele. Mas, enfim, bora lá. E, Tadeu, não sei se você gosta de assistir filme de noite, de terror, mas a pergunta que eu tenho é qual o filme de terror que faz você ter pesadelo até hoje? Olha, respondendo a primeira pergunta, eu não gosto de assistir filme de terror de noite. Aliás, eu tenho um lance com filme de terror que eu já contei algumas vezes, que eu só assisto quando eu tô com raiva, porque aí eu não fico com medo. Então eu consigo, sabe, descarregar toda a minha energia ali. Mas um filme que até hoje me dá pesadelos, e se eu lembro bem de quando assisti, foi O Exorcista, o clássico lá mesmo, o primeirão. Porque eu tinha uma cama que fazia os mesmos movimentos, os mesmos rangidos que a cama da menina quando estava possuída. Então, toda vez que eu me mexia, eu lembrava do filme, não tinha como. Mas até hoje é um filme assim que, nossa, me tira o sono. É O Exorcista. Não, o Exorcista, você já sabe, né, que eu tenho um histórico de efeitos paranormais toda vez que eu assisto, desde quando eu sou criança. Então, esse filme aí não tem mais condições, gente. Eu tentei assistir ano passado, e foi a tentativa que eu consegui finalmente assistir ele completo, né? Mas tem um histórico ali que, enfim. Mas a gente tem que lembrar que, apesar do terror trazer esse desconforto e até mesmo trazer esse medo, ele também tem um trabalho bem interessante, que é até mesmo fazer uma crítica sobre a sociedade, sobre o modo de vida e até mesmo comportamento, né? Que é o famoso papel social. Que o filme escolhido aqui é um clássico de 1968. Todo mundo que assiste possui uma versão, uma impressão e até mesmo uma análise diferente, que é O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski. A pergunta que não quer calar, você assistiu, Tadeu Ramos, O Bebê de Rosemary? Assisti e reassisti para estar aqui com as coisas bem fresquinhas, mas eu reassisti recentemente. E você, Giovanni? Eu soube que você assistiu pela primeira vez, né, esse filme, né? Pois é, eu nunca tinha assistido. É engraçado porque é um filme tão antigo e passou tantas vezes na TV, né? Mas eu nunca. É que quando eu era criança, não me deixavam muito ver filme de terror. Eu assistia Fred Krueger, inclusive estou aqui com ele. Assistia escondido. Às vezes alugava fita escondido, falava que ia alugar um desenho e alugava Fred Krueger. Mas eu assisti recentemente e eu achei ele sensacional. E eu fico me perguntando por que eu não vi isso antes. Eu acho que ele assusta mais, ele tem esse diferencial que assim, ele não mostra na realidade. Ele trabalha mais o suspense, é um trabalho de suspense com terror. Entendeu? Sim. Então, é isso que até o Giovanni falou da música lá.
traz esse embalo, né? Então acho que é isso que causa toda aquela angústia, falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então acho que ele, por se tornar clássico, é por causa disso também, né? É porque, querendo ou não, ele é um terror psicológico, né? Sim. Que ele mexe com todas essas sensações e a gente vê que não tem efeito especial ali. Quer dizer, a gente vai falar já um pouquinho sobre essa questão de efeito especial, né? Mas o foco dele ali mesmo é a impressão, e tanto que o Roman Polanski disse que ele queria fazer algo que fosse próximo do real, né? Mas chegou o nosso momento que a gente vai fazer essa nossa análise, então chegou a hora de você colocar o fone de ouvido, trancar as portas e não atender o seu vizinho, porque o Questão D está no ar. Mas antes da gente passar para a nossa análise, precisamos falar sobre a história do filme. Isso porque é um rolê que tem muito a ver com o nosso cotidiano, mas com aquele tom bizarro. E tudo começa com a procura de um apartamento novo, onde Guy e Rosemary Woodhouse, que são os nossos protagonistas, estão nesse rolê, estão nessa busca, porque os dois estão planejando formar uma família, e também esse apartamento novo ajudaria, facilitaria Guy conciliar o seu trabalho de ator com o seu lar. Então, o filme começa com esse casal visitando o prédio Brentford. E apesar do apartamento ser um tanto quanto peculiar, com decorações sombrias, um jardim abandonado, uma cômoda tapando a porta de um armário, Rosemary se apaixona pelo apartamento, porque, segundo ela, é uma localização boa, isso otimizaria o tempo do Guy para conseguir os trabalhos dele e até mesmo conciliar com a sua família. Então, eles fazem a oferta deles e conseguem a chave. Vale lembrar aqui que Guy, que é vivido pelo João Cassavetes, apesar dele ser um ator que está nos corres, ele, na realidade, ainda não pegou um papel de destaque. Até o momento, ele é um ator de teatro que só tem feito figurações e nada mais do que isso. Já a Rosemary, que é vivida pela Mia Farrow, é aquela esposa da década de 60, gente. Porque é a esposa dedicada, recatada e do lar. Dedica a sua vida e atenção 100% exclusiva para o marido, mesmo ele não merecendo, porque ele é o suco da radioatividade. Enfim, oremos para Rosemary. Então, ao se mudarem para o prédio Brentford, eles conhecem os vizinhos peculiares, que é a Minnie e o Romano Cassavetes. A Minnie, que é vivida pela Ruth Gordon, é aquele tipo de vizinha falante que está todo o tempo ali produzida, é engraçada, é atenciosa, é observadora, mas acompanha os passos e vigia tudo o que Rosemary faz a todo momento. Já o seu marido Romano, que é vivido pelo ator Sid Beckman, é aquele cavaleiro da moda antiga, polido, educado, e também é stalker. Apesar dele aparecer pouco em cena, em tela, ele sabe todos os passos de Guy e Rosemary e tem respostas para tudo. Rosemary, no início, ela foi receptiva, foi educada com esse casal, mas aos poucos ela começou a ter uma certa desconfiança e começou a perceber que eles estavam sendo invasivos demais. E toda essa situação desconfortável começa a ficar mais intensa quando eles descobrem que Guy quer se tornar um astro de Hollywood e Rosemary quer ter um filho. Nem preciso dizer que os Cassavetes se tornaram invasivos demais na vida do casal, ao ponto de se envolverem demais no processo de gravidez de Rosemary, nas decisões de Rosemary e até mesmo o que ela podia ou não fazer. Sim, Rosemary engravida, e a partir daí coisas estranhas começam a acontecer. Bom, agora que você já sabe, você viu a sinopse de Bebê de Rosemary, vamos começar a nossa análise. Vale lembrar que nesse momento aqui vai ser análise com spoilers, por isso que eu deixei bem separado ali a sinopse com a introdução, porque se você não assistiu, recomendo que você assista primeiro e depois volte aqui com a gente. Caso não, se você quiser prosseguir, que seja por sua conta e risco, tá?
E o primeiro ponto aqui, o debate que vem da nossa análise do Bebê de Rosemary, é uma coisa que é perceptível logo de cara, que é a invalidação da mulher em vários níveis ali do filme. Inclusive, é importante lembrar que esse filme ele é muito ambíguo. O Roman Polanski, quando ele gravou, ele disse que teve esse objetivo de trazer essa ambiguidade para cada pessoa assistisse, tivesse uma interpretação, tivesse uma análise. E é por isso que eu, o Tadeu e o Giovanni vamos trazer cada um essas análises que todo mundo percebeu ali. Então, Giovanni, pode começar. O que você achou desse filme, sobre essa questão da invalidação da mulher? E eu soube que tem alguma coisa que te incomodou nesse filme. Tem a ver com esse primeiro tópico? Me fala aí. Olha, o que eu tenho para te dizer sobre isso é o seguinte: é muito claro, né, a gente vai dar spoilers aqui, né? Mas é muito claro como ela foi utilizada como um objeto, né, um receptáculo de um bebê ali que estava programado para vir ao mundo sem nem que ela pensasse ainda em ser mãe, né? Isso já estava sendo programado. Mas, ao mesmo tempo em que começa o filme com essa coisa meio... a pouca aproximação dela com o marido, ela não podendo tomar muita decisão, as pessoas fazendo as coisas tipo, eu vou fazer o doce, tu vai comer, eu vou fazer o suco, tu vai tomar. E ela tendo que fazer as coisas. Ao mesmo tempo, eu fui vendo ela desamarrando disso. Então, eu gostei muito, assim, da trajetória dela de uma coisa muito ingênua para uma mulher poderosa depois, né? Exatamente, né? Tadeu, você tem alguma coisa? Você ficou revoltado, passou raiva nesse filme? Eu sinto que sim. Eu tava revoltado com a personagem, mas eu lembrava, é uma época, era assim mesmo, não sei o quê, porque essa submissão ali a gente vê um claro exemplo do que era na época, que infelizmente hoje em dia ainda tem gente que pensa que é aquele jeito, que a mulher tem que servir ao homem, a qualquer outras pessoas, porque ela não tinha decisão. A única vez que ela tomou uma decisão, que ela foi cortar aí ela foi revoltada, que o marido falou que não gostou, não sei o que, ela se arrependeu. Eu falei, gente, meu cabelo é teu, ele não tem que opinar em nada. Aí eu falava, calma, é da época. Mas realmente você vê ali que ela não tem opção nenhuma. Tipo, ela tá a mandar de qualquer pessoa, dos vizinhos, das pessoas. E aí, ao mesmo tempo, quando ela vai ganhando essa força, essas pessoas vêm validar. Então, ela começa a receber a carta lá do livro do moço, que já me irritou, que se fosse eu já não ia entender aquele negócio do anagrama. Me dá o nome da pessoa logo, mas enfim. Mas ela já vai indo atrás. Então, você vê que ela toma a decisão de ir atrás e procura uma cabine telefônica, tal, não sei o quê. E ela tenta, né, a todo custo se desvencilhar. Mas você vê que aí me representa muito a sociedade, porque conforme ela vai avançando, essas pessoas vão cerçando ela e falar, não, daqui você não passa. Seja os vizinhos, aquela pessoa da seita. Então, essa coisa ali do retrato, acho que ficou muito bom. Não é uma coisa micro, mas fala muito da macro, né, que é a sociedade. Eu fiquei um pouco irritado, principalmente pela situação, porque quando a gente já vê logo nas primeiras cenas, eles conhecendo o apartamento onde eles vão morar, ela toda ali receptiva, ela alegre, e o Guy lá simplesmente dando patada, né? Todo momento. E ela dizendo, não, ele é um ator, e isso, e ela citando todos os filmes dele pra, tipo, enaltecer a imagem dele, e ele praticamente dando patada, né? Eu achava aquilo ali horrível, né? Chegou um ponto que eu pensei, será que vai chegar um momento que esses personagens vão fazer ele violentá-la fisicamente? Porque psicologicamente ele já fazia isso, né? E o interessante é que a gente via esse sentimento de culpa, né? Quando ela estava fazendo algo que era contrário dele, ele simplesmente falando, não, tá vendo só como são essas coisas? É por causa disso? Então ela começa, não, que isso? Não, então deixa. E acabava que ela cedia, né? E quando a gente fala também sobre essa questão da invalidação, está relacionada apenas a homens cis, né? A gente precisa levar em consideração na sociedade, como o Tadeu acabou de falar, porque, querendo ou não, a Minnie batia isso, ela pregava, olha, você é mulher, você tá tendo filho, então você é submissa, então você só tem que aceitar e não tem que dizer nada. Quer dizer, é meio que louco. A gente sabe que é de uma época finalzinho da década de 60, mas a gente sabe que ainda permanece isso hoje. E uma coisa que eu não poderia deixar de mencionar, eu acho que é sobre essa questão da invalidação, como a importância da mulher estar ligada no movimento quando tem aquela cena que a Rosemary começa a chorar na cozinha, que é as amigas dela, que fazia tempo que ela não Vai falar isso agora. Não tinha contato, quando ela viu ela chorando, não, mas o que foi que aconteceu? Aí o Guy querendo entrar, aí uma fechou a porta, a outra trancou a porta, e elas começaram, não, peraí, a gravidez é sua, você tem que viver essa gravidez,
é sua, você não tem que se sentir culpada, o corpo é seu, se você está sentindo dor, você tem que, quer dizer, então isso é importante. E de uma certa forma, por se tratar de um filme da década de 60, eu achei bem importante, e como ele se torna atemporal, quando trouxe esse debate, esse momento para mim, da sororidade, que é isso, né, que é a empatia feminina ali, a união das mulheres ali que estava acontecendo, eu achei muito à frente do tempo, e o que tornou para mim atemporal o filme ali naquele momento. Pode falar, porque é aquela coisa também de não, porque é aquela coisa de que a gente fala dos relacionamentos abusivos, assim, você vai tirando a pessoa de convívio, então você não deixa ter contato com ninguém. Então, assim, tinha as meninas ali, ela falou, mas você tem que procurar outro ginecologista, porque só tava tratando em um. Elas estavam abrindo os olhos dela, todo mundo tirou. Aí o moço lá queria alertar ela, foi eliminado, literalmente. Então, assim, você vai cerceando e a pessoa fica meio paranoica, que é aquela dualidade, né? Será que é coisa da cabeça dela ou será que realmente isso está acontecendo? Você deixa a pessoa em dúvida, porque ela não tem a troca, né? Só tem aquelas pessoas. E não tem outra pessoa para te dizer o contrário, você fica meio assim. Tá, essa cena aí quando você começou a falar, eu falei, a cena da cozinha é atemporal. É essa mesmo. Eu acho que a virada dela, da personagem, acontece exatamente nesse momento, porque se vocês forem parar para pensar, a vizinha o tempo inteiro se intrometendo ali, e aí ela fala, vou dar a festa e eu não quero ela aqui. E aí ela foi lá e tentou de todos os jeitos, não, eu lavo a louça, eu fico aqui, eu fico recebendo o pessoal para guardar chapéu. Sei que ela, não precisa, tipo, não quero você aqui. Eu acho que a virada dela acontece desse ponto para frente. Então, se eu não me engano, tem uma cena, antes dessa cena da cozinha, que as amigas delas estão falando da aparência dela, né? Que estão achando estranho por ela estar grávida e ela tá com uma aparência anêmica e ela não ganhou peso, né? Então ela tá se sentindo muito cansada. E o Guy simplesmente ele faz uma chacotazinha. Aí elas começam a achar estranho, né? Tanto que uma começou a começar a dar patada. Já que ele tava dando patada, ela começou a dar patada. A resposta bem grossa, né? Aí vem a determinada cena da cozinha, né? Lógico que a gente não pode deixar de mencionar aí que já vamos para o nosso próximo tópico, né? Que é o famoso gaslighting, que a gente via em todo momento, principalmente no núcleo do Guy e da Rosemary, né? Só para abrir um contexto aqui, um parêntese, para quem não sabe o que é o gaslighting, é o fato da pessoa simplesmente manipular a situação, certo? E fazer com que a pessoa tenha dúvidas no seu posicionamento e até mesmo na sua saúde mental. Esse termo, ele surgiu em 1944, tá? Com um filme de suspense chamado Gaslight, sem o ING. Porque o que aconteceu? Eu estou trazendo esse contexto para poder entender por que surgiu esse termo. Que no filme acontecia exatamente isso. Vamos dizer assim, o protagonista se casava com a Final Girl de lá. Era um filme de época, só que ele queria roubar a casa dela, que era uma casa, que era uma herança dela. Então o que ele fazia? Ele fazia ela acreditar que estava ficando louca. E como é uma casa de época, lá as luzes eram feitas à base de gás. E aí que vem o nome gaslight. E o que ele fazia? Ele diminuía essas luzes, que diminuía, aí ela fala, gente, diminuiu a luz, você viu? Aí ele dizia, não, isso é impressão sua, é tudo coisa da sua cabeça. E um outro fato que ele contratou uma empregada que era surda de um lado, então assim, todos os barulhos que ele estava fazendo ali na casa, no movimento, ela escutava, mas a empregada não escutava. Ela, não, senhora, não está acontecendo nada. Então, quer dizer, a partir desse filme é que veio o termo gaslighting, que é você colocar essa dúvida no posicionamento da pessoa. E a gente vê isso muito frequente no filme. Tadeu, inclusive, você quer falar sobre isso, né? Não, eu não sabia dessa história, agora eu fiquei curioso para ver esse filme. Eu não sabia da origem do Ele está termo. disponível na Amazon Prime, mas ele está para alugar por enquanto. Mas é bom saber. Mas é bom saber, porque assim, a gente sabe o termo, né? Tem uma peça também, acho que a Kéfera, se eu não me engano, ela fez uma temporada também chamada Gaslighting, mas eu não sabia dessa origem do termo, acho muito interessante. Eu sou bem curioso com essas coisas. Mas o Gaslight acontece, assim, já me começou o incômodo, porque o marido já gamou muito nos vizinhos, assim, foi instantâneo, sabe? Toda hora tinha que ir lá e contar as coisas, então já me irritou. E aí o gaslight é justamente nisso, tipo, não, você tá louca, você está anêmica, eu não gostei desse corte de cabelo, você não tá sabendo as coisas, a mulher que sabe, tipo, ela é uma tonta, então ela não sabe de nada. E realmente ela sabe, ela começa a se questionar, fala, gente, eu sei o que eu tô sentindo, eu tô com dor,
né? Isso não é normal. Que até o cara fala, não leia livros, não vê... Qualquer semelhança com hoje em dia, não se assustem, tá, gente? Não leia livros, não veja internet, não faça nada, porque as gravidez das outras pessoas... Ok, lógico, cada um tem sua gravidez, mas tem algumas coisas que é do comum. A mulher tem que ganhar peso, né? Tem várias coisas assim, se tem dor, tal, não é comum. Então, vai colocando aquilo na cabeça dela, que realmente isso acaba adoecendo. Ela, lógico, adoeceu por entre outras coisas, mas por causa disso também, porque ela fala, meu, tudo da minha cabeça, eu tô ficando meio louca, paranoica. E ela começa a entrar nessa questão de tipo, será realmente que eu tô enlouquecendo? Até que ela começa a ver sinais de que não, que ela recebe o livro, ela vai começar a ler, aí faz todo aquele, né, desenha ali tudo do nome, descobre o nome do cara lá e começa a fazer sua caçada ali, né, para sair daquilo. Mas até esse momento, é gaslight atrás de gaslight, gente. Tipo, não, é tudo da sua cabeça, você está louca. E cerçando ela da sanidade, né? Porque ela, lembrando que naquela época as mulheres já não trabalhavam, então você não tem contato com outras pessoas fora. Só tá dentro de casa. A única pessoa que era um amigo próximo morre misteriosamente. Você fala, gente, tá acontecendo alguma coisa, né? E aí o que acontece é que eu fico olhando isso, eu olhei o filme e falei, gente, isso é muita temporal, porque ainda acontece hoje em dia. O filme é de 68. Quanto tempo temos mais? E ainda acontecer essas coisas hoje em dia, a gente fala, gente, a gente não andou nada na sociedade, né? Não evoluímos em nada, porque uma coisa é a gente assistir um filme e falar, gente, isso não acontece mais, né? Hoje, tipo, ficou daquela época, beleza, vamos olhar. Mas ainda você olhar um filme que seja de terror, não sei o quê, mas que ainda acontece e fala, gente, tem traços que acontecem hoje em dia, eu fiquei, pelo menos, perplexo, né? Eu acho que tem muitos detalhes, assim, né? Tem uma coisa, eu não sei se é... E é engraçado falar isso, né? Coisa da minha cabeça, porque o Gaslight é exatamente sobre isso. Mas eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente isso acontece no filme. Tem uma coisa diabólica ali acontecendo que planta algumas imagens na cabeça dela. Você vê que ela tem sonhos muito bizarros enquanto ela tá morando nessa casa. E tem hora que ela fica confusa se ela tá sonhando ou se aquilo tá acontecendo, se ela tá imaginando. As coisas meio que se misturam ali. Tem umas cenas que eu não sei se vocês perceberam a transição entre a cena, a cabeceira da cama e a cabeça dela. E aquilo, para mim, é que marca isso, assim. Como eles estão, de alguma maneira, inclusive plantando coisas dentro dos sonhos dela para que ela pense que ela tá louca. Pode ser alguma daquelas poções que eles deram, né? Alucinógenos, não sei, porque eles se aproveitam disso pro cara, né? Realmente, não vou falar a palavra, vou cortar aqui, né? Fazer o lá colarzinho, lembra do colarzinho também. que tinha uma erva lá que ela tinha que ficar inalando o cheiro daquilo? E era uma coisa era gorda. Pois E é. era horrível. E aí ela não quis usar, e Maria falou assim, não, você vai usar um presente, como é que você não vai usar um presente? E aí, quando ela se livra desse amuleto, ela começa a falar assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui não tá certo. Por que eu não posso ir em outro médico? Por que não sei o quê? Por que eu não posso conversar com o fulano? Então, eu acredito que existem coisas ali que eles vão fazendo também para fazer com que ela fique meio enebriada e consiga ser convencida mais facilmente das coisas que ela não deveria ou deveria fazer, entendeu? Acho que uma das primeiras cenas que a gente já vê isso é quando ela acorda com um canto do vizinho, né? Como se fosse um culto sacro, né? Então, que ela acha estranho. Ela fala, como assim? Nessa hora da noite, 3 horas da manhã, isso está acontecendo? Será que isso é verdade? Será que eu tô ouvindo? Aí, tanto que ela pergunta pro Guy, né? Você escutou? Eu não escutei. E é incrível. Ele nunca escutou nada, nunca vê nada. Essa é coisa da sua cabeça. Era o rádio, né? Era o rádio. Porque era a rua. Porque a gente tá morando aqui numa avenida. Quer dizer, ele sempre tinha uma justificativa a qualquer momento que ela tava ficando louca, que era coisa da cabeça dela, né? E sem contar que, pra mim, aquela cena que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas para adiantar, que ela acorda que ela sofreu, né, a violência sexual para poder ser gerado o bebê dela, né? A gente vai já comentar sobre isso, que quando ela acorda e ela diz, opa, eu tô toda arranhada, o que aconteceu? Aí ela diz, olha, eu senti que eu fui estuprada. E aí ele disse, não, foi porque você bebeu vinho. Para mim aquilo ali foi a gota d'água. Tipo, o ator foi um embuste
twist tremendo, que ele encarnou totalmente o personagem, que eu fiquei com um ranço dele. Quando ele diz, e eu tive a sensação de que eu estava praticando necrofilia. Você bebeu demais e parecia que você estava morta, que eu tive a sensação de necrofilia. Isso foi excitante. Aí eu comigo mesmo, que cara fala isso na maior, e ele ainda se satisfaz, quer dizer, ainda faz entender que ela é a culpada por não se sentir bem porque isso aconteceu. Quer dizer, isso é meio louco, isso é meio bizarro, sabe? Enfim. Ele fala, né? Ele fala, foi eu que te arranhei, mas agora eu já cortei as unhas. Eu achei isso assim, eu falei, mano... Aí acordou 5 horas da manhã para cortar as unhas, para dizer, olha, eu cortei as unhas, querida. É agoniante aquela cena, viu? É bem agoniante. Nossa. Gente, inclusive eu falei até nos stories, desculpa, Tadeu, te interromper só para comentar aqui. Eu achei até desconfortável. Eu disse até na época nos stories quando assisti esse filme que eu não gostei do filme, não pelo filme ser ruim ou o filme não ter um roteiro, mas foi justamente por essa cena que para mim foi desconfortável demais. É uma cena que teoricamente não tem muito, não é, entre aspas, gráfica, mas ela te dá a entender e a gente vê o desespero da personagem. Tanto que quando ela olha para dizendo, meu Deus, isso é real, eu não tô sonhando. Quer dizer, é desesperador aquela cena. Não, então, porque eu ia falar assim que essa cena por muitas aspas aqui, gente, e muitas coisas assim, que eu vou dizer que ela é bem feita, bonita, porque ela trabalha muito bem a dualidade do profano e do sagrado. Porque ao mesmo tempo que tá ali no rito de satânico, concepção, aquela coisa né? tal, você vê que tem aquela coisa da igreja, que aquela igreja, esqueci o nome, que tem umas coisas desenhadas no teto. E também tem a cena do Papa no final, que é o símbolo mor da igreja. Então tem essa dualidade, entendeu? Então entra naquilo também. Capela Sistina. Isso, muito obrigado. Giovanni é maravilhoso, é isso mesmo. Capela Sistina. Então tem essa dualidade, entendeu? E aí você ainda fica naquela coisa, gente, é da cabeça dela, é um sonho, não está acontecendo. Então tudo isso eu achei que o Polanski conseguiu trabalhar no filme, mas é desconfortante, porque eu não lembro se foi o Guilherme que falou uma vez, que tem, às vezes, o que não é mostrado, às vezes te impacta mais do que uma coisa que é mostrada. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Uma cena que você imagina como é, muito 1000 vezes pior do que você tá vendo ali gráfica. Então, acho que esse desconforto ele conseguiu causar na gente, mas realmente é uma cena assim do filme, acho que de todo o filme em si, é a cena mais confortante que tem de assistir. Sim. Você falou uma coisa engraçada, né? Tipo, não mostra. E o não mostrar é que dá o total suspense do negócio. Porque você não vê o diabo. Você vê o olho. É igual o bebê, você não vê o filho. Você não vê o bebê. Né? Você não vê. Mas você sabe que é uma coisa grotesca. Pela reação dela. Quero trazer uma curiosidade que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui, é só uma curiosidade mesmo do filme, que ele foi gravado no Dakota, que é o prédio que morou o John Lennon, que foi assassinado em frente. Sim. Sério? E a Yoko Ono, é verdade. E a Yoko Ono mora lá, inclusive, até hoje, mas tem se faz sentido, mas existe uma relação entre o assassino do John Lennon e esse filme. De que ele tem inspirações, né? Inspirações de Charlie Manson, na própria história do bebê de Rosemary, coisas assim que estavam ali envolvidas na morte do John Lennon. A gente pode pesquisar né? Porque depois. Isso aí é um caso que a gente pode fazer até mesmo um episódio específico sobre essas curiosidades, né? Porque realmente essa época que o Roman Polanski estava gravando o Bebê de Rosemary foi que aconteceu aquele crime, né? Com a esposa dele, né? A Tate e com Charles Manson. E foi uma coisa que foi noticiada. Muitas coisas ali que a gente foi vendo, curiosidades. Até a Mia Farrow, na época, ela estava casada com Frank Sinatra. E esse filme abalou o casamento deles. A gente não fala Frank Sinatra, porque eu vi um negócio num canal que tá falando de Hollywood antiga e eu comecei a tomar ranço desse homem. Não, eu sempre tive... gente, amigo, eu vou te confessar uma coisa. Eu sempre tive ranço do Frank Sinatra, porque eu só me lembro da minha avó e da mãe comentando de um show que ele veio fazer aqui no Brasil e simplesmente foi uma fã para abraçar ele e simplesmente colocou a mão assim na frente dela para ela não chegar perto dele, certo? Então, assim, eu falei, cara... Aí eu falei, que cara nojento. Aí, tipo, eu fui crescendo e fora as outras coisas que a gente ia descobrindo aqui e ali, sabe? Porque, querendo ou não, ele se separou da Mia Farrow por uma questão de egoísmo. Ela estava fazendo a carreira dela, ela estava em ascensão, estava ganhando maior evidência por conta desse filme, e pelo fato dela estar trabalhando demais, ele achava que ela não dedicou muito ao casamento. Tanto que ela tinha planos que parece que teve um atraso nessas gravações, que ela disse que não pôde acompanhar na turnê dele do show. Aí isso abalou o casamento, quer dizer, ai, gente, enfim, Frank Sinatra, enfim.
A gente sabe que existem as músicas que são maravilhosas, que as pessoas podem gostar dela, mas infelizmente, né, a pessoa dele não é legal. Muito a Não é desejar, boa. muito a desejar. Muito a desejar. Mas sabe o que a gente pode fazer depois? Pesquisar se tem essa relação mesmo. Charles Manson, a esposa do Polanski, John Lennon e o assassino dele, e aí a gente traz tipo um pop-up, assim, sabe? Sim, Pop-up de curiosidades, assim. Sim, sim. Pode Muito fazer boa. até em texto isso depois. Sim, sim. Adorei a ideia. Adorei a ideia. Inclusive, trazendo essa curiosidade ainda do Giovanni sobre o prédio que se chama Branford. Ele é inspirado Do Drácula. no Drácula, porque era o Bram Stoker que escreveu. Então é mais uma curiosidade. Mas na realidade não foi o Polanski, foi o autor do livro que escreveu dessa forma. Então, E eu achei que era uma autora, tu acredita? Eu achei que era uma mulher que tinha escrito. Pois é, né? E eu também queria colocar aqui uma coisa que eu fiquei observando, né? Eu já sabia que as coisas, já sabia que ia dar ruim para ela, mas a hora que ela entra no prédio e aí o elevador não nivela, tem um buraco no chão, no hall do prédio, e vários outros mini defeitos assim que vão aparecendo, e ela vai simplesmente ignorando esses defeitos, porque ela quer muito ir para lá, e aí ela vai, e aí a partir daquilo tudo começa a dar errado para ela, né? Ao longo do filme. Então, para mim, esses pequenos defeitinhos assim, aquele armário que esconde uma porta e ninguém sabe por quê, né? Um armário pesado, né, gente? Ainda por cima. Não, e eles encararam aquilo como, tava só guardando um guarda-chuva aqui, sabe? Não, eu me perguntaria, eu falei, gente, alguma coisa aconteceu dentro desse armário? Deixa eu ver isso melhor aqui, né? Como tu falaste, que a Rosemary ela foi despertando a partir do momento que teve aquela reunião da cozinha com as amigas. Ela percebeu ali que ela não estava errada, que ela viu que tudo que tentaram falar, dizer, não, isso é coisa da sua cabeça, não. Aí ela viu, opa, eu tô com as minhas amigas aqui, eu acho que eram 5 que estavam na cozinha, elas estão aqui do meu lado, elas estão dizendo que eu tenho razão, então, opa, então eu vou continuar assim. Agora eu vou começar a investigar, porque não é só eu que tô vendo as coisas erradas aqui. Tanto que a gente vê uma Rosemary no começo do filme solícita e todo tempo querendo agradar o marido, e tu já vê ela peitando já lá no meio do filme. Peitando, não, eu quero terminar de ler. Não, eu estou terminando de ler o livro. Eu dei risada aqui enquanto eu tava vendo, porque na hora que ele esconde o livro, né? Ele fala, você não vai mais ler esse livro. Aí eu falei assim, nossa, bem que ela podia encontrar um sebo, né? A cena seguinte é ela indo num sebo achar o livro. Foi ótimo, gente. Foi ótimo. Não, ela já foi com o nome certo, né? Foi, ela veio com outro livro complementar. Fala, se existisse assistente virtual nessa época, ela não te precisava de todo esse rolê, entendeu? Ela não era boba, né? É aí que a gente vê que ela não era uma bobinha. Não, ela era inteligente, é porque ela foi tirada do poder. E entra naquele negócio que o Dante falou no começo, né? Você vai tirando essas coisas da mulher, a voz, o poder, ela não consegue fazer as coisas. Mas se ela tem os artifícios, ela vai. Tanto que ela foi atrás do médico, outro, e aí esse outro foi lá e dedurou ela no final, que aí fala muito bem isso, que se ela não se comportar, ela vai pro manicômio e vão tirar o bebê dela. Então, se você começa, tipo, aquilo vai te irritando. Mas uma coisa que eu acho que é o que mostra mais a mudança dela é no final, quando ela decide criar o bebê. Porque ali tá, o cara fala, você não vai precisar mais, o bebê é nosso, tal. Ela fala, não, mas eu gerei. Independente do que seja, saiu de mim. Então, ela parada na frente do bercinho e começando a sorrir, que, tipo, independente de que for, vou te amar, é uma prova de que ela, não, agora eu estou tomando a rédea das minhas coisas, e mostra também o que é ser mãe, porque independente do que aconteça, é teu filho. Eu fazendo outras análises aqui. Essa parte me deixou assim, ó, vou usar uma palavra que não existe, mas eu adoro, perplexo. Porque ela olhou pro bebê e fez assim, aí daqui a pouco ela, tá, ok. Não, então, mas não foi tão simples assim, porque iam tirar isso dela. Porque o cara falou, tipo, não precisamos mais de você, entendeu? Tipo, não precisa mais de você, o que a gente queria é só o bebê. Ela falou assim, mas eu é mãe de sofri isso leite tudo. só, né? Ela é mãe de leite, ela fala, não, eu sou a mãe. Isso. Eu sou a mãe. Entendeu? Tipo, eu sofri, eu fiz tudo isso. É meu filho, independente do que aconteça. Não, eu vou criá-lo. Independente se ele é um little devil. Exato! E assim, e isso que eu acho mais incrível no cinema é que assim, não precisa um diálogo, não precisa nada, é só uma cena. Tipo, é só um olhar, é só uma expressão. Olhar. E diz tudo. Eu acho isso fantástico. Quando ela tá chegando próximo do peso, ela tá disposta a criar a criança, mas ela ficou, mas e aí?
se não é meu, aí ele falando, você não precisa, ele não precisa ser seu filho, mas eles precisam de uma mãe. Então aí ela falou, ela já pensou assim, não, então é isso, meu destino, né? Lógico que a gente fala assim, entre aspas, né? Porque era um filme daquela época, é uma história daquela época, né? Aham. Mas ela poderia muito bem tocar o terror e ter matado todo mundo. Mas assim, uma cena que eu achei assim que Ia foi ser legal, o alívio cômico é quando aquela mulher tá lá balançando o bebê rápido demais, né? Ela diz, você tá balançando rápido demais. Não é assim. Aí ele disse, aí praticamente ele fala, saia daqui, deixa ela olhar a criança, aí ela passa para ela e joga uma língua. Aí eu fiquei, gente, eu não acredito que fizeram isso. Eu acho que para ser um alívio cômico. Não, mas você sabe que eu tava assistindo e aí eu ia rindo, em parte não era para rir. Uma delas foi essa que eu comentei. Do sebo. Ah, do sebo, do obrigado. sebo. A outra ela foi ligar para o médico e aí ela foi para um orelhão, porque ela não podia dar o telefone da casa dela, aí eu só assim comigo, dá o número do orelhão, sua besta. Ela me dá o número do orelhão, finge que tá falando, e eu falei assim, eu já fiz isso tanto. Para monopolizar o orelhão, né? Não deixar ninguém. Eu ia receber uma ligação, a pessoa ia, eu vou usar. Não, peraí, eu tô usando. Aí, tipo, aí a pessoa ligava, alô? O que é legal de ver essas coisas, a gente que, tipo, nasceu depois disso, que não pegou essa fase, olhando e fala, nossa, mas por que ela faz isso? E a gente que viveu isso? sabe, Exatamente. né? A gente que sabe, gente. E uma última pauta, né, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre a questão da cena em si, em que a Rosemary ela sofre a violência sexual ali para ser concebida a criança, é a questão do consentimento, né? Foi de arrasta para cima em todos os momentos, além do gaslight, né? E essa da questão do arrasta para cima, gente, foi em todos os níveis, né? Porque querendo ou não, a Minnie, eu tenho que confessar, gente, a Minnie, o personagem dela é aquele tipo de que pode ser um parente ou um amigo que é aquela pessoa que é carismática, falante e tudo. Eu acho engraçado o jeito dela, que ela rebolava, ela se produzia e tudo, mas ao mesmo tempo isso disfarçava dela ser muito invasiva, porque isso eu acho que era uma estratégia que ela utilizava para justamente a pessoa se sentir assim, oh, ela é tão bacana, ela é divertida. Não, então eu aceito. Que até mesmo a gente que assiste acaba comprando, fala, não, até que ela é inofensiva. E a gente vê, inclusive, o fato de quando a Rosemary chega lá na sala com o bebê, que ela vai logo e pega logo o chá, né? Ela diz, o que é que tem aqui dentro? Não, minha querida, é só o chá para você se acalmar. Aí entrega para ela e vai embora, tipo, dando as costas. Quer dizer, o consentimento dela era todo quebrado ali com esse perfil, que era o oposto, né? Do Guy e do marido dela, né? Podia chamar a Rita Lee para fazer a apresentação dela, né? A Rita Lee ia falar assim, ela é tão bacana, ela é tão galera, chata, paca. Exatamente, Rita Lee, nossa saudosa Rita Lee. Ai. Mas essa questão do consentimento, a gente já entra naquela questão sobre o fato de não ser apenas pelos homens, mas também temos uma mulher ali que está dentro desse sistema, que corresponde, que colabora com esse sistema e que realiza dessa forma. Sim, e ela era quase que a cabeça da gangue, né? Totalmente. Porque ela era ela que dava o suco, ela fazia comida. Chegou um mousse lá, esse mousse tá ruim. Não tá não. Quem fez foi ela. E ela obrigava as pessoas, né? Vai vir Exatamente. Aqui sim, vai comer sim, vai tomar o suco sim. Você tem alguma coisa para falar, Tadeu, sobre essa questão do arrasta para cima do consentimento dela, em todos os níveis? Eu não posso falar nomes, que eu não posso ter processado ainda, sabe? Então, meus advogados falaram para falar nomes. Mas... Enfim, né? Não se atreva. Brincadeiras à parte, não se atreva. Mas brincadeiras à parte, essa personagem, como é o nome? Como é o nome da personagem? Da velhinha? A Minnie. Ela tem essa coisa, né, de ser engraçadinha, assim, mas chega uma hora que ela é impertinente. Tipo, ela é muito intrometida, e aquilo foi me dando um ranço. Porque tem gente mesmo assim, é horrível. Tanto que quando ela recebe o livro, ela pega na mão dela e fala, nossa, esse endereço, aí eu já fui lá, não sei o quê, que é do amigo dela. Eu falo, mas que dente? Tipo, sabe? Só que cai nessa coisa. Ela só faltou abrir, né, o pacote, né? Ela só faltou abrir o pacote. Eu achei que ela ia abrir. Eu achei que ela ia abrir o pacote. Gente, mas
convenhamos, Eu ia né? pegar esse livro e atacar na cabeça dela, é meu, cacete. Pá. Todo mundo tem aquela vizinha que fica na porta falando, vai sair, Tem, não é? Vai sair tem. Por isso que pra eu tô te falando. onde? Aí você fala, É ai, por isso que eu tô te falando. não quero Em falar pra onde eu compensação, tô. agora, ao contrário do marido da Mini, ele já é mais centrado. Ele já fala as coisas mais com efeito. Você vê que ele já vai diretamente sabendo quem que ele vai falar. Então, ele fala um pouco dessa coisa da religião, ele fala mais com o Guy do que com ela, ele já sabe certeiro. Então, assim, é uma dupla, que era os cabeças ali do coisa, muito bem articulada. Né? Então, você sabe exatamente com quem que você se apega, entendeu? Mas você vê isso bem construído e ver esse negócio da sociedade, porque assim, esse negócio do consentimento, quando começou tudo isso, foi quando ela tomou um vinho, alguma coisa ali, que ela ficou meio desacordada. E da onde que veio isso? Dessa senhorinha. Então, é uma mulher que tá dentro de uma coisa prejudicando outra mulher. Onde a gente vê isso na sociedade? Hoje em dia não tem mais isso, né? Acabou, né? Estamos tranquilos, né? Não temos mais. Né? É isso. Por isso que eu falo, esse filme forma, é maravilhoso, que ele faz muito, ele É, não é só uma história, ele transfere a sociedade, que mudou Sim. muito. E quando ela tem o neném, eles falam assim, ela fala, cadê o neném? O neném morreu. Ai, gente, Aí ela fica essa assim, cena. pô, tô ouvindo barulho de Gente. neném aqui do lado, o que que tá acontecendo? E aí ela sai da cama, ela tá sozinha, ela sai da cama, entra no armário e descobre o chá de revelação lá rolando. Gente, a porta Gente. do armário vai Ai, gente, que horror. Não, o chá de Essa outra cena também que revelação, deu. o chá revelação do mini Nossa. diabo tá lá rolando e ela não foi convidada. Não, tinha os alívios cômicos desse chá de revelação aí, Tinha. que era esse fotógrafo. Tipo, ela chega Olha, lá, militando. olha, essa aqui é a mãe, é a mãe. Aí ele vai lá e pá, tira a foto da cara dela. Ela, tipo, lá olhando assim pra ele toda. Aí o gente. Posso ter um Assim, minutinho não sei de se na militância? época. Sim, eu não sei se na época o pessoal achou graça disso, porque hoje a gente acha graça, porque são coisas, atitudes assim que a gente tá chocado ali, ela descobrindo tudo, né? Aí quando tu vê a mulher dando a língua pra ela e essa aqui é a mãe dela, olha, pá! Aí ela com a faca na mão ainda por cima, né? Eu falei, gente, milita, quase mano, que um pode militar. arquétipo, né? O que eu ia militar é que, assim, você viu realmente quem é que estava tirando a foto? O homem que estava tirando? Qual a etnia dele? Japonês. Sim. E Sim. sempre associado a essa coisa, o alívio cômico, ou então a coisa de tecnologia, sempre esses filmes antigos, você verdade. pode perceber. É sempre assim. Quando eu vi a foto, eu falei, gente, até isso. Mas era coisa da época. Né? É verdade. Sim. A gente nunca pode esquecer, né, de mencionar essa questão de coisas da época, né? Porque é uma coisa eu sempre. A pessoa que era o assessorista era negro. Que era o que estava fazendo o bot naquele sonho que ela estava tendo, ele estava dentro do bot, né? Ele estava pilotando. E ele não deixou. Não lembro agora se era ele ou se era alguma outra pessoa que estava ali, porque no bot ela estava vendo aquele amigo dela que faleceu. Ele estava por fora. E alguém fala para ela: ele não pode entrar aqui porque ele não tá da seita. É uma coisa meio céu, meio paraíso, uma coisa assim. Então tem todas como só tinha essa pessoa preta, que era, né? Assessorista, esse moço da foto, que aí, agora linkando esse negócio que você falou, eu não sei se na época eles acharam graça, porque eu acho que naquela época, como não tinha muito essa coisa de foto, não era como hoje em dia que a gente tem acessibilidade, era uma coisa mais chocante, então a foto era meio estalo. Hoje a gente acha graça, porque você fala, por que você tá fazendo uma coisa, né, um terror aqui, você tá tirando foto, né? Mas é por no meio do shot de revelação do diabinho, o cara lá tava registrando. Artistas populares. Não, gente, mas é interessante. Sobre essa questão que o Tadeu estava falando, por mais que seja da época, é importante a gente sempre trazer essas reflexões e essas sinalizações, porque a gente percebe que muita coisa não mudou, certo? E o outro ponto é que, por mais que seja um filme da época, com a consciência que a gente já tem hoje sobre essas pautas sociais, não significa que a gente vá anular totalmente um filme, mas a gente vai trazer em debate. E ainda pegando esse gancho do militar, que a gente tem um ponto bem importante que a gente não pode esquecer aqui, que pelo fato do Roman Polanski ser um diretor que produziu um clássico, que tá na memória, tá na história do cinema, não pode esquecer que o problema que ele tem, né, na justiça. Querendo ou não, para quem não sabe, o Roman Polanski, ele foi culpado por ter drogado uma menor de 13 anos, uma menor de idade, ela tinha 13 anos, e violentou ela sexualmente. Só que ele tinha feito um acordo
com a corte, o juiz, que ele ficaria preso por 48 dias, só que o juiz que mudou, o promotor lá, no caso, ele simplesmente disse que não, que isso daí ele cometeu um crime, que isso daí que ele estava fazendo era como se fosse tipo um tapinha nas costas, dizendo, olha, você pagou? Não, e pagar passar 50 anos preso. Ele, sabendo, antes da sentença sair, ele foi para Paris, porque ele tem dupla nacionalidade lá, dupla cidadania, e ele não pode ser extraditado de lá, e tá lá até hoje. E isso aconteceu em 1977. E ele fugiu para lá, para Paris, em 1978. Então, quer dizer, a gente não pode deixar de esquecer, porque a gente tá falando de um filme, é um filme que leva o nome dele. Então, para a gente saber aqui separar que a gente está falando aqui da obra e não enaltecendo o diretor. Bom, gente, chegamos ao final aqui do nosso especial de Halloween, onde analisamos o filme Bebê de Rosemary em várias camadas, certo? Agora a pergunta que não quer calar aqui, Tadeu, o terror tem um papel social muito importante, o Bebê de Rosemary, ele reflete um pouco a sociedade, mesmo sendo de 1968? Total. Total. Infelizmente, eu vou dizer, pelo caso do Bebê Rosemary, infelizmente a gente ainda vê resquícios daquilo acontecendo hoje em dia. Infelizmente. Mas o filme tem, sim, terror. Eu acho que qualquer filme, a arte em si, tem esse papel de prestação, assim, né, social, de refletir alguma coisa, seja para o mal, seja para o bem, aí depende da obra, depende da pessoa que está fazendo, como nós avaliamos aqui, vocês viram no episódio. Mas ele tem, sim, um papel social. E eu arrisco a dizer que quando a pessoa está criando alguma coisa, seja ela o que for na arte, e não tiver esse impacto, eu acho que é melhor você rever o que você está vendo, que isso aí não é arte, não, tá? Quando ela vem de uma forma irresponsável, né, jogada assim, sem um debate. Inclusive, Giovanni, a gente hoje em dia pode refletir questões sociais com o terror? Com certeza. Eu acho que os filmes de terror que eu mais gosto são justamente esses que me fazem pensar, que me tiram do lugar comum, sabe? E esse gênero terror ou suspense investigativo, né? Que as coisas não estão, como você disse, gráficas, tendem a me interessar mais porque ele aproxima muito do real. Qualquer um de nós poderia estar passando pelo que ela passou ali. Não digo assim de, né, ter sido virar a mãe do demônio, mas eu digo assim, de passar por coisas psicológicas, das pessoas quererem fazer que se sinta desprovida dos nossos direitos, que a gente se sinta meio louco, que faça as coisas meio de forma imprudente até. Então, eu acho que quanto mais ele traz isso pro real, para as situações que conhece, para mim, mais terror é. Perfeito, perfeito. E é interessante porque existe uma ala que ama o terror psicológico, que é o caso de Bebê de Rosemary, né? Que, mais uma vez, ele não trabalha algo gráfico, mas ele trabalha um desconforto. E tem a galera que odeia porque tá acostumada com aquela indústria cinematográfica de que só quer vender o jump scare, jump scare, jump scare. Quando, na realidade, esse terror psicológico, ele faz, alguns casos, até traz gatilhos, né, de algumas cenas, e que são capazes de trazer esse debate e até mesmo a pessoa que está fora, que não fura a sua bolha, começar a pensar, opa, peraí, isso acontece no meu dia a dia, eu faço, eu cometo esse erro, peraí, então quer dizer, a pessoa leva um tapa de luva na cara e começa a despertar. O terror psicológico, para mim, é assim, eu gosto particularmente porque ele desenvolve vários pontos sensoriais e até mesmo aspecto da sociedade. Mas olha, eu quero agradecer vocês, tá? Mais uma vez, por participar desse especial. Assim, a gente falando de terror, vocês sabem que a gente se entrega aqui, né? O Tadeu, por mais que ele tenha medo do terror, da maioria dos terrores, mas eu acho interessante que ele compensa, principalmente vendo quando tem algum terror assim que ele, não, isso aqui minha cabeça não dá, ele vai, pesquisa a questão a fundo dos bastidores, das curiosidades, e também traz até mesmo coisas mais aprofundadas. Então, assim, fico feliz, porque isso mostra que não necessariamente a cultura pop é algo como o pessoal pregava, de algo vazio, mas não, ela sempre tem uma metáfora, ela sempre tem uma analogia. Então, agradeço mais uma vez por vocês participarem dessa jornada, e eu quero que cada um de vocês coloque aqui o seu arroba, o que vocês estão fazendo atualmente, o projeto de vocês, para todo mundo procurar seguir vocês. Giovanni. Bom, tem um canal chamado Cafofo do Didio aqui no YouTube, ou lá no YouTube, dependendo de onde você
estiver acessando esse conteúdo. Lá eu converso sobre cultura pop de uma forma geral, faço reflexões da vida, da altura de um homem de 41 anos, jogo tarô, faço o que me dá na telha. É como se vocês... O nome é Cafofo do Gide, porque é como se vocês estivessem comigo na minha casa. Perfeito, perfeito. E teu arroba lá no Instagram? @Giovanni Malcher. Tá ótimo. E você, Tadeu? Compartilhe com a gente seus projetos. Eu adorei esse negócio do Cafofo do Didi. Então, quer dizer, a gente chega lá vai se sentir em casa, né? Tem um tarô, tem um bolo, falar de cultura pop, tem música, que acompanha o Giovanni nos stories. Ele mexe, ele tá fazendo review lá de vinis, fazendo inveja com aqueles vinis maravilhosos. Mas, enfim, já de bem. Colecionador, tá, querido? De colecionador. Pois é, né? Tá. Você tem tal, tem tal LP? Tenho, tá aqui, ó. Pá, joga na mesa. Acho incrível. Tudo bem. Um dia a gente chega lá. Bom, mas eu, agradecendo de novo a oportunidade, eu sou o Tadeu Ramos. Quem quiser me encontrar, é só jogar lá no Instagram, @canal Tadeu Ramos, que lá eu tô dando dicas culturais, então, às vezes eu trago análise de filmes, dou dicas de filmes LGBT, dicas de teatro, se você curte teatro, então eu tô tentando trazer umas outras vertentes, agora também trazer reviews de vídeos, então eu tô tentando aparecer mais, porque me cobravam muito, mas eu tô tentando aparecer mais lá. Eu tô no TikTok também, canal Tadeu Ramos, eu tô tentando entender ainda a plataforma, o que a gente funciona lá, mas pode me seguir lá também. E o meu canal no YouTube também é canal Tadeu Ramos. Tem o podcast lá, que é o meu querido do coração, o Pode Provocar, que o Dan já participou, o Giovanni ainda não, mas ele vai ter convidado em breve se o podcast voltar um dia. Mas tem 4 temporadas lá sobre questões da comunidade LGBTQIA+. Foi um projeto que assim, eu tenho muito carinho por ele, e tem muita gente legal, tem assuntos bacanas, então tá lá disponível no canal Tadeu Ramos no YouTube. E se você não quiser ver nos aplicativos, tem todo Spotify, Deezer, tá tudo por lá. É só jogar Pode Provocar que você encontra. E é isso. Por enquanto não temos projetos. Ano que vem o terceiro conto para finalizar a trilogia dos meus contos. Eu vou falar dos contos, né? Tem 2 contos na Amazon que chama Romance para Viagem e Encontro para Viagem. E é um romance assim, LGBTQIA+, também muito fofinho, assim, super fofo. Então é só jogar lá Romance para a Viagem ou Encontro para a Viagem. Inclusive, amigo, eu não sei se você viu, eu postei uma fotinha que eu gerei por imagem artificial dos 2 personagens, eu achei muito fofo. Enquanto não temos capista, vai ficar aquelas imagens. Mas é isso. E é só jogar lá, canal Tadeu Ramos, me manda inbox, me segue, vamos ser amigos aí, porque cultura pop é vida. E é isso. Falei demais aqui. Perfeito, perfeito. E aqui, né, você pode me encontrar no @DandySSouza, tá? Ou então no canal do YouTube, que é o Dandy Souza. Lá no meu canal, no meu Instagram, eu compartilho muito desses projetos aqui. Então, assim, não vou compartilhar todos os projetos que tem, que também é que nem o Tadeu Ramos, é muitos. Mas basta clicar lá, que vai ter tanto nos stories quanto no link da bio vários direcionamentos para você conhecer todos os outros projetos, tá? Quero agradecer você também que ficou aqui com a gente até agora, escutando até o final esse podcast, e que você tenha muitas gostosuras e travessuras nesse Halloween. E lembre-se, não mexa com aquilo que não é para mexer, porque você pode se arrepender. Tchau!